Olá, como vai? Muito boa noite para você. Patos de Minas registra 5º homicídio com morte de jovem a tiros no Quebec. O julgamento do médico Daniel Tolentino por morte de dentista em Patos de Minas. No NTV News desta quinta-feira a gente também vai mostrar. O RT arranca empate fora de casa após sair atrás no placar em Uberaba. Em jogo com gol anulado após 11 minutos e longa paralisação, a Moré empata com a Caldense. Biblioteca sobre rodas em Praça de Patos de Minas incentiva a leitura. Evento antecipações pelo Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Os riscos que podem estar inclusos nos jogos online. Família de idosa que quebrou o fêmur pede agilidade para atendimento especializado na rede pública de saúde. Parcelamento de IPVA atrasado já está disponível em Minas. Polícia divulga estratégias de segurança para o período da Fenamilho. É agora no NTV News. A gente começa essa edição mostrando que um homem de 26 anos foi morto a tiros na madrugada de hoje no bairro Quebec, em Patos de Minas. Onde faleceu. Uma moradora disse ter escutado pelo menos 5 disparos de arma de fogo antes de se deparar com o corpo. De acordo com a polícia, familiares do rapaz disseram que ele era usuário de drogas e estavam tentando uma internação para ele. A perícia identificou 4 perfurações que atingiram cabeça, ombro e costas. Ainda nessa edição a gente mostra a entrevista da polícia, falando sobre este caso, na repercussão deste caso. Um celular furtado no Rio Grande do Norte foi apreendido em Patos de Minas. Devido a esta e outras ocorrências, a Polícia Civil faz alerta para os cuidados com os aparelhos, evitando a ação de criminosos. A Polícia Civil de Minas Gerais recuperou nesta terça-feira em Patos de Minas um telefone celular que foi roubado no Rio Grande do Norte, a mais de 2.000 quilômetros aqui da nossa cidade. O delegado, o Dr. Érico Rodovalho, está aqui ao meu lado, e vai contar pra gente, como que foi as investigações, como que vocês encontraram esse telefone celular? Olha, a Polícia Civil aqui de Minas Gerais, na nossa cidade de Patos de Minas, foi procurada pela delegacia da Polícia Civil de Rio Grande do Norte com a informação de que esse telefone estaria sendo utilizado por um indivíduo aqui em Patos. Então, nosso trabalho foi simplesmente deslocar até esse suspeito que estaria em poder deste aparelho e o qual foi recuperado, identificado como sendo alvo deste crime em Rio Grande do Norte. Crime este que foi uma subtração em um evento festivo, uma festividade em que a vítima também foi surpreendida pela ação criminosa e o furto do seu aparelho celular. Então, nós recuperamos esse telefone, a vítima apresentou a documentação de que havia adquirido em um estabelecimento comercial aqui em Patos de Minas, e diligências estão sendo feitas referentes a esse estabelecimento no que tange a essa transação. Doutora Érica, esse tipo de furto, ainda é muito comum aqui na nossa cidade? Olha, é interessante pela data da apreensão e a data que se aproxima da Fenamilho. Por quê? Porque todo grande evento, infelizmente, ele traz coisas boas e coisas ruins. E uma das coisas ruins que um grande evento traz é um grupo criminoso voltado para a subtração de aparelhos celulares dos participantes do evento. Isso porque durante o evento a pessoa tende a ficar mais relaxada, querendo aproveitar o evento, coloca o aparelho celular muitas das vezes em seu bolso traseiro ou na bolsa, então ela fica um pouco mais desvigiado. Então os criminosos especializados nesse tipo, eles deslocam atrás desses grandes eventos para praticar subtrações. Então isso foi o que ocorreu lá em Rio Grande do Norte e muito provavelmente nos grandes eventos aqui sempre ocorre aqui em Patos e na Fenamilho é uma tendência disso poder ocorrer. Então fica aqui o nosso alerta, as pessoas que vão frequentar a Fenamilho, para que tenham cuidado com os seus pertences pessoais, não deixando nada no bolso traseiro, tendo atenção redobrada nos seus pertences para evitar
crimes iguais a esses de serem cometidos. É isso mesmo, né, doutor Érico? A Fenamilho começa nesta sexta-feira em Patos de Minas, né? Então fica um alerta para quem vai participar, né, sobre a questão do uso do celular mesmo, né? Porque hoje em dia é indispensável, todo mundo aí tá com o telefone na mão. Isso, e o telefone, carteira, entra a questão de cartão de crédito, hoje muito cartão de crédito com aproximação, então tem que ter um cuidado redobrado, né, nesses grandes eventos, porque um grupo criminoso sempre acompanha a agenda desses grandes eventos para lucrarem. Então nós, né, participantes do evento, tem que ter esse cuidado para evitar prejuízos econômicos. Você vai ver agora que a Polícia Militar falou hoje sobre o 5º homicídio ocorrido em Patos de Minas, a morte do jovem que a gente mostrou agora há pouco, a tiros, ocorrida na madrugada de hoje. O homem de 26 anos que foi morto a tiros na madrugada de hoje no bairro Quebec, em Patos de Minas, foi encontrado no entroncamento da Avenida Ronaldo Fernandes de Souza com a rua Josemia Silva Dias, onde faleceu. Uma moradora disse ter escutado pelo menos 5 disparos de armas de fogo antes de se deparar com o corpo. De acordo com a polícia, familiares do homem disseram que ele era usuário de drogas e estavam tentando uma internação para ele. Esse indivíduo tratava-se de um indivíduo que tinha recentemente saído do presídio. Tem várias passagens da Polícia Militar por homicídio, por furto, tráfico de drogas, uma série de crimes ocorridos. Esse cidadão, depois que ele saiu do presídio, ele já tinha sido visitado pela Polícia Militar por 2 vezes, uma das vezes numa fiscalização de egresso, porque a liberdade dele continha algumas medidas que ele deveria cumprir para manter essa liberdade condicionada. E também ele teve um atrito familiar em que gerou uma visita que nós fazemos para evitar que os delitos agravem, né? Uma visita pós-delito. Então, apesar de já estar fora do presídio há pouco tempo, ele já tinha 2 visitas preventivas da Polícia Militar na tentativa de evitar crimes como o que aconteceram nessa madrugada. Tudo indica que foi uma execução. A partir de agora, fica a cargo da Delegacia de Homicídios a investigação sobre a motivação do crime e a identificação do autor. Hoje mesmo, na parte da manhã, o delegado de homicídios estava no local, nós passamos algumas informações em campo para ele das diligências e rastreamentos que nós estávamos realizando em virtude do crime. E a gente espera que em breve, como vários outros que já tivemos, esse crime seja elucidado, o autor identificado e apresentado aí à justiça. Moradores de Patos de Minas e de diversos outros municípios visualizaram na noite de ontem uma bola de fogo cruzando o céu. Mas afinal, o que teria sido esse fenômeno que impressionou os observadores? As imagens foram bastante compartilhadas e mostram o objeto luminoso que também foi avistado nos estados de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Bahia. Conforme registros da Abramon, a rede brasileira de monitoramento de meteoros, que recebeu inúmeros relatos e vídeos que registraram o fenômeno, a velocidade é compatível com a reentrada de um corpo em órbita terrestre, descartando, portanto, a possibilidade de se tratar de um meteoro comum. O mais provável, conforme a entidade, é que seja o corpo de um foguete Falcon 9 da SpaceX, lançado em 5 de agosto de 2014, como parte da missão que colocou em órbita o satélite AsiaSat 8. Fato é que o fenômeno chamou a atenção e impressionou observadores de diversas partes do país, que se viraram para o céu, acompanhando a trajetória da bola de fogo. A seguir aqui no News, o BRT arranca empate fora de casa após sair atrás no placar em Uberaba. E em jogo que teve gol anulado após 11 minutos, o Mamoré empatou com a Caldense. Em jogo válido pela terceira rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro, Grupo A, a URT jogou fora de casa na noite desta quarta-feira e viu o Uberaba marcar 2 vezes, mas o Trovão Azul reagiu e conseguiu empatar a partida. O Uberaba saiu na frente em jogada ensaiada na cobrança de escanteio. Bola rolada para a área e no drible de corpo, ela sobra para Natan Índio, que domina, faz o giro e bate certeiro, marcando 1-0.
Os donos da casa ampliaram com Lucas Lotto. Após a batida forte, o goleiro da URT defende, mas no rebote o atacante faz 2-0. Aí veio a reação do time de Patos de Minas. Aos 34 do primeiro tempo, cobrança de escanteio, passe combinado para dentro da área e Cezinha desconta com um belo chute no canto do adversário. O empate veio aos 15 do segundo tempo. Ataque em velocidade pela esquerda e lançamento na medida para Cezinha novamente marcar na saída do goleiro e deixar tudo igual no beirabão. Com o resultado, a URT chega aos 7 pontos na classificação do Grupo A, dividindo a liderança com o Mamoré. Mamoré também começou perdendo na noite de ontem para a Caldense e conseguiu arrancar empate no estádio Bernardo Rubingi de Queiroz. Essa partida foi marcada por uma paralisação que durou mais de 40 minutos e uma ação atrapalhada da arbitragem. No jogo entre Caldense e o Mamoré pela terceira rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro, a Caldense entrou em campo pressionada, precisando da vitória. O técnico Thiago Oliveira vinha cobrando uma mudança de postura do grupo e promoveu diversas alterações que até surtiram efeito e mantiveram o time mais encaixado e melhor entrosado. O Mamoré tomava a iniciativa da partida por jogar em casa e até arriscou um chute buscando o ângulo para tirar o grito da torcida. Mas foi a Caldense que alçou a bola na área. Léo Cruz escorou de cabeça e Gleicinho apareceu bem posicionado para empurrar a bola para o fundo das redes e marcando o primeiro gol da veterana aos 47 minutos do primeiro tempo. No retorno do intervalo, aos 10 minutos do segundo tempo, em dividida do volante Júlio César com o marcador, a bola estourou. Marcílio sinalizou o fato ao árbitro e tirou a bola de jogo para que ela fosse trocada. Mas, em vez de assinalar bola ao chão, a arbitragem apontou lateral para o Mamoré. O time de Patos cobrou rapidamente e a jogada originou o gol de empate. Porém, no lance houve um toque de mão do Mamoré. E pronto, a confusão estava formada. A arbitragem inicialmente validou o gol, mas logo o quarto árbitro, que estava na frente do lance, informou ao juiz que viu o toque de mão. O árbitro então seguiu a afirmação do quarto árbitro e anulou o gol 11 minutos depois de ter sido marcado. O Mamoré não concordou com a marcação por não existir um VAR na partida e reclamou assiduamente. A polícia militar interferiu e a arbitragem teve que sair de campo por questões de segurança. A torcida do Mamoré foi à loucura e inflamou a atmosfera do estádio com muita reclamação e protestos. A partida ficou parada por 43 minutos. Uma interferência externa que teve, não tem como, porque ele, o tempo todo ele estava ciente, ele deu o gol, por várias vezes você estava acompanhando dia a dia, você estava na beirada do campo, você viu que ele deu o gol. E de repente o quarto árbitro chega e fala assim, nós vimos a imagem lá de fora. E imagem de fora de onde? Não tem VAR? Então como que ele volta um lance, né? E às vezes poderia ter sido uma circunstância melhor, a gente podia ter empatado, podia ter virado o jogo, né? Então assim, houve uma interferência, a gente não sabe conforme vai ser, mas o pessoal da diretoria, o pessoal falou que vai fazer alguma coisa, né? Que isso não pode acontecer. Infelizmente, uma situação que às vezes poderia ter nos complicado no jogo. Quando a situação se normalizou e a bola voltou a rolar, a Caldense abriu novamente o placar com um gol de Marcílio aos 55 minutos. E o jogo ficou tenso. O Mamoré começou a entrar mais forte nas divididas e a Caldense tentou se fechar na marcação. Mas os donos da casa pressionaram e, em uma confusão na área, Kaique diminuiu de cabeça aos 80 minutos da partida, fazendo o primeiro gol do Sapo. Três minutos depois, com a jogada similar, o zagueiro, camisa 3, Jean Carlos, fez mais um gol, também de cabeça, finalizando a partida com um empate de 2-2. Se doar ao máximo, 100% dentro de campo. E infelizmente teve situações dentro do jogo que o juiz não favoreceu a gente. Acho que ele errou muito no jogo, atrapalhou muito o jogo. Mas o nosso time tá todo de parabéns, time de guerreiro, cara, porque
ir atrás de um 2-0 é muito difícil, o empate é como se fosse uma vitória pra gente. E desde o começo do jogo eu tava pedindo a Deus um golzinho, né, cara? Então ele me abençoou com o gol, eu tô muito feliz. Eu acho que a gente tem que, primeiramente, enaltecer esse elenco, né? Desde quando é que nós começamos o trabalho, fazendo parte da montagem, escolhendo os jogadores. Acabei de falar com eles ali, eu tenho muito orgulho de estar à frente deles, de comandar o que a gente está fazendo dentro de campo. Nós sabíamos que seria um jogo muito difícil, conforme foi. Tinha na Caldense uma equipe muito qualificada, né? Por todas as circunstâncias que desenhou esse jogo de hoje, a circunstância na hora que teve a arbitragem, aquele problema ali. Mas desde o início, quando nós fechamos ele antes de poder falar, rapaziada, vocês querem voltar, nós vamos voltar. Eu tenho certeza, tem que ter muita entrega, tem que ter doação. O adversário fez 2-0, nós buscamos, né? Então, assim, esse ponto aqui hoje eu acredito que vai fazer uma diferença muito grande pra gente, né? Manter um adversário longe da gente. Com o resultado, a Caldense chega aos 2 pontos e fica em terceiro lugar no grupo A da tabela. Já o Mamoré permanece na liderança com 7 pontos, invicto no torneio, e agora se prepara para o clássico contra o RT na segunda-feira. O próximo jogo agora é o clássico, segunda-feira contra o RT, né? Então, assim, onde a gente tem a sequência agora da competição, 4ª rodada. Então a gente espera assim que a gente tenha um alto índice de concentração, né? Vai ser um jogo difícil, um jogo complicado também, e o clássico em si, ele já te proporciona isso. Então a gente vai preparar agora ao longo desses dias, recuperar bastante os atletas, né? E chegar bastante preparado para esse clássico. Que é o próximo compromisso das duas equipes. É o clássico de segunda-feira, às 8h15, no Bernardo Rubens de Queiroz. Em instantes, Biblioteca sobre Rodas, em Praça de Patos de Minas, incentiva a leitura. Evento antecipações pelo Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Duas artistas plásticas realizaram recentemente em Patos de Minas uma exposição de arte com elementos da pintura contemporânea e de traços fortes da cultura patense. Após vários anos morando fora do país, Lilian e Ana Paula voltaram para casa com muita história para contar. O vasto currículo artístico de ambas fez com que fosse possível a criação de peças originais que com toda certeza exalam arte. Na sala de aula eu já comecei a desenhar. E as minhas professoras sempre falavam que eu tinha um talento para arte. E eu fui aprimorando. Eu sou formada em Ciências Biológicas, com pós-graduação em Química e Física. Não tem nada a ver com arte, mas a arte sempre esteve no meu coração e eu nunca deixei. E sempre tentei pintar sempre que podia, né, com outros trabalhos, filhos, comércio, tudo envolvido, mas eu nunca deixei de pintar por causa dessa paixão. E aí começou a surgir oportunidades, eu comecei a desenvolver as minhas técnicas. Por exemplo, essas duas pinturas aqui são de Aruba. Essa aqui é da faculdade da Yale, nos Estados Unidos. Eu estava lá pintando ao vivo. Essa aqui é de Roma. Eu estava em Roma expondo, aproveitei para ir no mar e pintei. Com os 24 anos, eu não tinha ideia do que eu ia se tornar uma artista. Indo para a Europa, eu entrei no Instituto Politécnico de Tomar, né? E cursei gestão de recursos humanos. Dentro desse instituto tem uma parte de restauro e conservação. Abandono o último ano e começo a estudar restauro e conservação, onde que eu tive acesso a obras de arte. Fui uma das alunas primeiras do Brasil a restaurar o Convento de Cristo, lá em Tomar, né? E passei por vários ateliês na Europa. Fui estimulada a fazer os meus desenhos, que é modernista, cultura tanto de Portugal quanto do Brasil, né, africana, porque eu tinha muito acesso a várias pessoas do mundo e essa interação me levava a ter uma imaginação. Esses desenhos, eles não existem. Tudo eu crio com traços únicos que o mercado de arte gosta muito, eles abrangem essa criatividade, né? E foi aí que foi o meu início. Em 2010, 2000, eu já estava expondo na Europa. Aí uma fatalidade, retorno ao Brasil, né? E continuo. Nunca parei.
Levo cultura muito do Sul, porque eu tenho uma interação muito forte de Minas, sabe? E no Brasil em geral, tem quadros já, né, reconhecidos no mundo inteiro, né, com esse meu trabalho, que eu sou muito grata às minhas professoras. E em algum momento dessas histórias, o caminho das duas se cruzou. E mesmo que tenham estilos muito diferentes de fazer arte, uma consegue complementar a outra. Começou em 2011, na minha cidade, Jequitaí. A Lília foi para lá e a gente se encontrou no hotel. Eu tinha meus quadros na parede e ela gostou, me procurou para saber mais sobre a minha arte e me falou que ela também fazia arte, que ela morou um tempo em Portugal. E a gente começou a conversar sobre arte. E aí a gente começou a interagir, ela me mostrar os desenhos que ela fazia e com a minha pintura a gente decidiu, eu gostei muito dos desenhos dela e decidi agora pintar um dos desenhos dela. E essa exposição aqui, ela acontece mostrando um pouco que cada uma é capaz, né? Isso é importante para vocês, que esses dois trabalhos estejam sendo expostos aí, de uma certa forma, entrelaçados, por mais que cada uma tenha aí o seu estilo? Com certeza, isso mostra a união, que nessa era contemporânea que estamos vivendo da arte, há essa possibilidade de duas artistas, mesmo estamos há alguns anos separadas, né, porque ela foi para os Estados Unidos, a gente nunca paramos de pintar, de promover a nossa arte, né? Ela é eclética, eu sou modernista, amamos o que fazemos e os resultados vêm, e vêm mesmo, sabe? E foi em 2011. Retorno de Portugal, né, com as minhas ideias, as minhas ilusões, os sonhos, que isso não pode morrer. Ela se apaixonou, eu apaixonei pelo trabalho dela e a partir daí a gente nunca se separamos, porque não foi um oceano, né, que foi o suficiente para nos separar, mas o sonho, o projeto que a gente tem e a gente está cada vez mais colhendo esses resultados, né, Ana? A maior vontade de Lília é aquecer o setor artístico da nossa cidade e pretende trabalhar com afinco para atingir o seu objetivo. O projeto Ônibus Biblioteca Rodas de Livros, iniciativa que propicia o acesso de obras literárias às praças e comunidades, fez sua primeira parada em Patos de Minas, onde permanece até o dia 23 de maio. Com o objetivo de estimular o hábito da leitura e democratizar o acesso à educação por meio da Lei Federal de Incentivo à Leitura, chegou recentemente na Avenida Getúlio Vargas o projeto Ônibus Biblioteca Rodas de Livros. O projeto Roda de Livros faz sua primeira parada de 2025 aqui em Patos de Minas por 2 semanas e transformou um ônibus em uma verdadeira biblioteca com um acervo de mais de 2.000 livros para diferentes gêneros e de todas as idades, inclusive livros com acessibilidade para portadores de deficiência visual e também com TDAH. Começou nas comunidades do Rio de Janeiro, fazendo empréstimos de livros. E o principal objetivo do projeto é o empréstimo mesmo gratuito de livros. Ainda mais hoje em dia, onde é tudo muito digital. Aí é bem bacana. É um projeto mais voltado para o público infanto-juvenil para ver se desperta mesmo o interesse pela leitura. Gratuitamente, os leitores podem escolher sua obra favorita no acervo com mais de 2.000 livros de diferentes gêneros e para todas as idades. Destes, 30 títulos são em braille. Para garantir a acessibilidade plena, o interior do ônibus conta com adaptações com uma cadeira de transbordo para os cadeirantes e idosos, além de um espaço lúdico especialmente planejado para o público infanto-juvenil. O empréstimo gratuito é bem facilitado. É só a pessoa vir com a identidade, comprovante de residência, a gente faz a fichinha, pode levar até 2 livros e trazer até o dia 23, que é o nosso último dia aqui. Bem simples. A passagem por Patos de Minas será breve e, por isso, quem se interessar pela leitura pode visitar o ônibus biblioteca até nos finais de semana. Você pode pensar assim, eu não gosto de ler, mas você já parou para pensar se você estivesse lendo o que você gosta, talvez você teria um interesse melhor? Então, procurar um livro bacana para você poder dar uma olhadinha, passar aqui, conversar com a gente, conversar com o pessoal e descobrir o seu interesse, o seu livro de
de cabeceira ali, antes de dormir um pouquinho, é bem bacana. O ônibus de biblioteca, a roda de livros vai ficar aqui até o dia 23, sempre de 10 da manhã às 4 da tarde. Sábado e domingo também funciona. Então, papai e mamãe estiver em casa, quiser trazer os filhos, é só vir. Leitura é uma boa, né? Incentiva a leitura, ajuda no crescimento intelectual das pessoas, né? O bacana é desde o início, desde as idades iniciais, começar a incentivar isso. Em celebração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, foi realizada na tarde desta quinta-feira, com assistidos pelo CAPS, um evento com programação especial. O movimento antimanicomial iniciou-se na década de 70 e defende os direitos das pessoas com sofrimento psíquico e a promoção de uma nova forma de cuidado, baseado na humanização, no respeito à diversidade e inclusão social. O dia 18 de maio é considerado como um marco para essa luta. O dia 18 de maio é muito importante para a saúde mental porque foi lá que se concretizou, então, essa luta contra os manicômios, né? A gente sabe que, antigamente, a nossa história no Brasil foi muito triste, né? Porque os pacientes ditos como diferentes da sociedade, eles eram excluídos da sociedade, isolados da sociedade, nos hospitais, né, psiquiátricos, nos antigos manicômios. Então, esse dia de hoje representa muito para nós, dos CAPS e da saúde mental e a todos os pacientes. Foi realizado nas dependências do Unipan um piquenique e exposição de diversas artes feitas pelos próprios pacientes. Cada um deles colocou no papel a sua visão sobre essa luta tão importante e tão individual. Juntar os pacientes do CAPS AD e funcionários, os pacientes e funcionários do CAPS TEMB também, estagiários do curso de psicologia, estagiários do curso de enfermagem, todos comemorando juntamente com os pacientes esse dia. A maioria dos cartazes foram fabricados pelos próprios pacientes, né, com frases relacionadas à luta antimanicomial e também com o auxílio das nossas instrutoras de ofícios dos dois CAPS. Falar sobre saúde mental é falar sobre o bem-estar da nossa população. Quanto mais a sociedade evolui, mais fica claro a necessidade de discutir o tema e promover políticas públicas que tratam o problema. A gente sabe que a saúde mental é o mal do século, né? O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de transtornos mentais, então a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. E mais do que isso, né? Prezar pela saúde mental humanizada, que é em prol do cuidado em liberdade, que os espaços devem ser para todos, inclusive para os pacientes que têm sofrimento psíquico. Daqui a pouco aqui no News a gente mostra os riscos que podem estar ocultos nos jogos online. Família de idosa que quebrou o fêmur pede agilidade para atendimento especializado. E o julgamento do médico Daniel Tolentino por morte de dentista em Patos de Minas. Levado a julgamento nesta quinta-feira, o médico Daniel Tolentino, acusado da morte da dentista Roberta Pacheco, ocorrida em março de 2019. O julgamento que acontece hoje aqui no Fórum Olímpio Borges foi um caso de grande repercussão em Patos de Minas em março de 2019. O acusado é o oftalmologista Daniel Tolentino, suspeito da morte da namorada Roberta Pacheco, a dentista de 22 anos, na época 18 anos mais nova que o médico, que foi encontrada inconscientemente em um quarto de hotel que estava com o namorado. Ali ela teve algumas convulsões e também uma parada cardiorrespiratória e foi encaminhada para o Hospital Regional Antônio Dias, onde ficou em coma, ficou ali aguardando por cerca de 12 dias até que ela não resistiu e faleceu. No dia do acontecido, a Polícia Civil suspeitou que o motivo da morte seria por ela ter tido uma overdose devido às substâncias entorpecentes que ela teria ingerido ali durante o encontro. Mas, posteriormente, a investigação considerou que outras possibilidades. Ela estava com algumas escoriações, suspeitando ali a agressão, alguns hematomas no corpo, e também houve uma mensagem que levantou a suspeita de um pedido de ajuda que ela fez para uma amiga para que ela buscasse ela ali no local onde estava. O Daniel Tolentino inicialmente foi preso temporariamente e depois ele teve a sua prisão preventiva em março de 2024. Hoje a gente conversou com a mãe da Roberta aqui no julgamento. Estou revivendo, parece que foi ontem que aconteceu. Eu já sabia que isso ia acontecer, né? Que já ia passar por tudo isso.
Inclusive a gente nem fica no sentido normal, né? Tô meio que até passando mal por tanta coisa que a gente escuta e é muito difícil. O sentimento, assim, é avassalador. A dor, eu tenho uma ferida aberta, né? E hoje é o mesmo que está enfiando uma faca nela e cavando. Demorou demais, 6 anos, né? 6 anos é muita coisa. Inclusive, eu acho que não deveria demorar tanto, porque a sua vida fica presa. Querendo ou não, a gente fica presa a isso, né? Buscando justiça, querendo fazer, como se diz, justiça pelo filho, né? E o que eles tentaram fazer foi isso mesmo, justamente prorrogar quanto mais e melhor para cair no esquecimento. Porque, querendo ou não, tem certas coisas que se perde, né? No decorrer do julgamento, a mãe ficou indignada com as palavras de defesa do advogado do acusado. Para mim ali não é nada novidade, não tem nada de novidade ali. É justamente isso que eu esperava dele. Mas chega a ser ridículo de tanta mentira. A gente espera, né, algumas coisas, mas distorcer, mente até sobre a minha vida, né, falando que eu já sou advogada, que não sei, gente, eu nem sou, eu sou estudante, né, estou estudando justamente para aprender sobre o que fazer, né, para estar mais forte, é o conhecimento que eu estou buscando. Então isso é uma das mentiras, né? Então, acredito que esse caso ele não estudou muito bem ele. Para ele estar falando tanta coisa ali que não tem nada a ver, eu acho que ele não estudou bem esse caso, não. Depois de cerca de 12 horas de julgamento, o médico Daniel Tolentino foi condenado a 16 anos, 7 meses e 15 dias de prisão com o regime inicial fechado. Agora tem alerta sobre as plataformas de jogos online que são muito comuns entre crianças e adolescentes, mas que podem esconder perigos. Jogos online fazem parte da rotina de crianças e adolescentes, mas o que deveria ser só diversão pode virar um risco real. Um caso atendido pelo advogado Tiago Alves acendeu o alerta. Na internet, criminosos agem sem barreiras e estão mais próximos do que se imagina. Jovens estão se enveredando na internet, jogos online, e são jogos online que causam problemas até físicos. Neste caso, essa jovem estava jogando o jogo e foi convidada por alguns dos participantes desse jogo para cortar os seus pulsos, machucar ela mesmo. Foi quando ela se atentou, viu que estava sendo vítima. A família também viu que ela estava sendo vítima e interviu naquela situação. A neuropsicopedagoga Adriana de Souza também alertou sobre os sinais de alerta que os pais irresponsáveis devem observar. A criança e o adolescente, eles não têm um artifício, né, cognitivo, comportamental para assim, não, eu vou disfarçar, eu vou mudar. Eles mudam realmente. Eles mudam a forma de se comportar, muda rotinas, hábitos, né, no acordar, na vida diária mesmo, até horários de tomar banho, às vezes não tomam banho, não alimentam naquele momento ali que estão todos reunidos, então precisa observar, sim. O advogado explicou o que a legislação diz em casos como este e reforçou a importância de procurar a polícia. A partir do momento que algum dos integrantes, alguns dos jogadores pede para que machuque a integridade física do outro, isso é jogo ilegal. Então, imediatamente a família tem que procurar a polícia, procura a polícia militar, procura a polícia civil, para que instaure o inquérito e imediatamente cesse aquele jogo. Precisa observar essa rotina social e quando existe o uso, né, de jogos eletrônicos, precisa da supervisão. A gente mostra agora o apelo da família de uma idosa que no Dia das Mães sofreu fratura no fêmur e segue internada na Santa Casa de Misericórdia, aguardando por vaga para atendimento especializado. As lágrimas no rosto simbolizam a angústia de quem não tem a quem recorrer vendo o sofrimento da mãe na Santa Casa. Dona Ângela é uma senhora de 67 anos, mãe de 7 filhos, que fraturou o fêmur no Dia das Mães
e agora está na espera de uma vaga por uma cirurgia que deveria ser de urgência no hospital regional. A minha mãe, ela sofreu uma queda, estava limpando a casa no domingo, Dia das Mães. Era volta das 7h30 da manhã. Aí eu estava preparando para ela para casa para fazer um almoço para ela. E aí a minha irmã me ligou, me falando que ela tinha caído e machucada. Aí nós veio aqui para Santa Casa com ela. Ela pensou que era coisa à toa, né? Aí chegando aqui o médico atendeu ela, tirou o raio-x. Aí levou ela para cima e repetiu de novo o raio-x e me chamou para conversar comigo. Falou, não, vou conversar com você longe da sua mãe. Aí me chamou e falou que o caso dela é gravíssimo, que ela teria que fazer uma cirurgia em 72 horas, que ela corria o risco de dar uma embolia ou pneumonia, muitos problemas, sabe, através disso. Aí eu falei, mas isso é gravíssimo, então não tem como você colocar ela lá na frente, levar ela para o regional, aí ele não, tem que ficar na fila de espera. E hoje já tem mais de 72 horas, né, que ela está de jeito e ela está ficando fraca. E não, eu estou preocupada demais com a minha mãe. A família já está com o pai em tratamento oncológico e a angústia aumenta por saber que eles não têm condições de pagar uma cirurgia particular para a mãe e nem tem previsão de quando sairá a cirurgia pelo SUS. E eu quero que ela vá embora com saúde para minha casa, porque tem pessoa que fala que isso causa até morte, sabe? A pessoa vai ao óbito se não fizer a cirurgia rápido. Eu acho que eles ficam esperando, sabe? Para ver se a gente paga, se a gente consegue pagar, mas essa cirurgia é muito cara e nós não dá conta, não tem nem... Eu mesmo eu vim essa noite, fiquei com ela, dormi com ela e daqui eu já fui para o meu serviço, porque eu tenho que cuidar dela aqui, cuidar dos meus filhos, tenho que ir, meu pai também tá indo para Belo Horizonte, e tá difícil, segunda-feira eu tenho que estar lá em Belo Horizonte com ele. Eu queria pelo menos ir para lá tranquila, sabe, com ele, sabendo que ela já está no regional, fez a cirurgia. Ao questionar o hospital, a única resposta que obteve foi que ela tem que aguardar na fila de espera. Eles falam que tem que ficar na fila de espera. É só isso que eles falam. Eu vou, pergunto, falou, minha mãe tá assim, e ela tá tomando remédio para dor de 2 em 2 horas, morfina, um monte de remédio. Porque aqui só trata da dor. Os outros problemas aí que pode acontecer, né? Eles já não tem como eles tratar, mas... O apelo é para que a vaga no hospital regional seja liberada com urgência, pois a situação da mãe acaba se agravando mais a cada dia. É um apelo para o regional, para a Secretaria de Saúde, o prefeito, a Ludmila, porque eles ajudam muito também. A gente fica com medo, eu estou com medo de perder minha mãe. Hoje mesmo ela já está bem fraca, já está dando mancha vermelha no corpo, não está comendo bem, o intestino dela está preso. Desde o dia que ela veio, ela não faz nada, sabe? E é difícil, porque eu não quero perder minha mãe, não. Nossa, eu quero ela lá, eu estou presente para me entregar para ela. Em nota, a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas informou que a paciente está cadastrada via SUS Fácil, com a devida alimentação da progressão do quadro clínico no sistema de forma regular e também recebendo todo o suporte hospitalar necessário. Ainda de acordo com a nota, a cirurgia não é realizada na Santa Casa e que, por esse motivo, a paciente está aguardando transferência para o hospital de referência, como a gente acabou de mostrar. A Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas disse ao jornalismo da NTV que a lista de pacientes da ortopedia é monitorada pelo Hospital Regional Antônio Dias e as vagas são atendidas conforme a gravidade e particularidade de cada paciente. Em instantes, parcelamento do IPVA atrasado já está disponível em Minas. Você vai ver que a polícia divulga estratégias de segurança para o período da FENAMILHO. O comando do 15º Batalhão da Polícia Militar realizou na tarde de hoje coletiva de imprensa para falar das estratégias de segurança que serão promovidas durante a Festa Nacional do Milho. O plano de segurança para a FENAMILHO 2025 já está traçado. A gente está com um sistema de vídeo monitoramento com reconhecimento facial. É um incremento tecnológico que visa focar a identificação de pessoas que tenham algum problema com a justiça, ou seja, estão com mandado de prisão em aberto.
ou em alertas também de pessoas que já tenham passagens por crimes contra o patrimônio, e especialmente os crimes de furto de celular, do qual nós temos aí mapeados, né, algumas quadrilhas que agem em todo o país, e nós vamos estar focados nesse reconhecimento facial dessas quadrilhas. A iniciativa é uma parceria da Polícia Militar com a segurança privada contratada pelo Sindicato dos Produtores Rurais e com o Conselho de Segurança, que disponibilizou as câmeras. À medida que a pessoa ela passou por essas câmeras, a câmera capta a imagem. Se ela tiver catalogada no banco de dados como pessoa com mandato de prisão em aberto, ou como pessoa com envolvimento em quadrilhas de furto de celular, furtos em eventos, principalmente eventos artísticos, isso já vai disparar um alerta para quem está monitorando. Imediatamente a gente replica para todo o policiamento e segurança privada. Nós tivemos uma preocupação grande, porque não é só fazer festa. O importante é ter segurança dentro da festa e acabar a festa sem nenhuma ocorrência. Igual o ano passado nós tivemos só essas ocorrências de furtos, e não tivemos nenhum crime, não tivemos nenhum acidente, não teve nenhuma briga grave lá dentro, né, coronel? Sim. E aí, nossa preocupação foi essa. O tenente-coronel R. Santos, comandante do 15º Batalhão, informou que as entradas da cidade também serão monitoradas durante o período da festa. Nós temos, inclusive, parceria com a 7ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária. Estaremos estabelecendo pontos de bloqueio e interceptação nas entradas das cidades, principalmente nos dias de maior previsão de público, para também dar aquela sinalização de que a Polícia Militar está com um esquema especial de segurança e que o cidadão pode entrar, que será muito bem recebido aqui na cidade de Patos de Minas, e com a segurança que é devida a todo cidadão de Patos e todos que vêm a visitar a nossa cidade. A Polícia Militar também está em parceria com a Secretaria de Trânsito, que organizou os pontos oficiais de embarque e desembarque de passageiros durante o evento. O embarque e desembarque, nós o executamos no mesmo local que foi feito no ano passado, na rua Dom José Coimbra. No ano passado, lembramos que a Dom José Coimbra ela tinha o sentido Major Gotti e Tomás de Aquino. Esse ano ela foi invertida esse sentido. Ela vem da Tomás de Aquino no sentido Major Gotti. Mas o local de embarque e desembarque, que é tanto para os aplicativos como para qualquer pessoa do povo que precisar deixar alguém ou apanhar, ele vai ficar na lateral, né, da rua Dom José Coimbra, ao lado do clube. E a rua Pedra Azul, ela vai ser fechada uma parte, como é feito também nos demais anos, né, onde vão ficar os táxis e os mototáxis. Nós orientamos as pessoas, né, que forem acessar aquele local, que se atentem, né, a essa nova sinalização. E qualquer dúvida que tiver, que procure auxílio junto aos policiais militares e os agentes de trânsito que vão estar lá no local, para que possa estacionar no local com segurança, né, e sem nenhuma dúvida. Os proprietários de veículos em Minas Gerais que ainda estão inadimplentes com o IPVA já podem parcelar o imposto em até 12 vezes. Os mineiros que não conseguiram quitar dentro do prazo o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, de 2025, já podem realizar a opção do parcelamento em até 12 vezes. O serviço é oferecido pelo governo de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda de forma online. Basta acessar o site, clicar no menu IPVA e em seguida em parcelamento. Os encargos pelo atraso serão calculados automaticamente pelo sistema. E as pessoas físicas ou jurídicas que optarem por esse serviço precisam ficar atento ao valor mínimo da parcela, que é de R$ 200. Em Patos de Minas, grande parte dos motoristas já realizaram o pagamento à vista e alguns notaram o aumento nos valores. Outros vão aproveitar a opção do parcelamento. Sempre eu pago à vista. O que a senhora achou dos valores de 2025? Eu achei que subiu muito. Subiu? Subiu muito mesmo. Acrescentou pouca coisa, né? Você pagou à vista ou parcelado? Paguei à vista. Muito caro. Agora já tem a opção de parcelamento. Você acha que dá para pagar assim? Mesmo assim tá difícil ainda, né? A opção, nem reparei essa opção direito como é que tá. Tá caro, né? Tá caro, tem que ajudar o preço do trabalhador, né? Já tá tudo ok. Já tá tudo ok, graças a Deus. Deixar tudo em dia, né? O NTV News termina. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Ótima noite para você e até amanhã.